Muito Oi. bem, doutora Maíra Soliani, que honra, que prazer. Como estás? Olha, tô com uma cara péssima, mas como a gente é antifrágil, tô aqui. Exatamente. Não, tu sabe, Maíra, eu estava pensando antes da gente começar, eu estava pensando assim, nossa, ah, falar sobre isso. Hoje eu tive um dia pesadão também. E aí, se a gente fosse frágil, Maíra, a gente já não estaria aqui, com Não, certeza, com certeza tá? não. E aí, eu, antes de começar, pensei assim, meu Deus, olha, se eu realmente não dominasse esse conceito, eu ou não estaria aqui fazendo essa live agora, ou eu estaria aqui, assim, destruído, acabado, porque, o meu dia foi muito ruim e tudo mais. Para quem não conhece ainda esses conceitos, no final da live vão entender por que a gente está rindo, né, Maíra? Maíra, acho que é impossível quem está nessa live, quem me segue no Instagram, não te conhecer ainda. Isso é praticamente impossível. Igualmente. Também Mas de, não tem um seguidor meu que não te ame, Marcelo. mas de qualquer forma, doutora Maíra Soliani, apresente-se para os nossos seguidores aqui que estão chegando. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Como o tema é antifragilidade, fiz questão de não colocar nem filtro, porque aqui tá difícil. Coloquei um batom só. Então, eu sou a Maíra Soliani, eu sou médica e eu aplico o jejum de maneira terapêutica para reverter uma série de doenças. E o jejum está em voga, porque o jejum é algo que a gente pode usar para nos tornarmos antifrágeis. Então, é um assunto que tem tudo a ver com a live de hoje. Para quem não me conhece, vai conhecer um pouquinho mais agora. Isso, a doutora Maíra foi para mim um porto seguro no passado, assim, no que eu comecei no Instagram, perdidão, e descobri que, na época eu era cirurgião. Maíra, eu não sei se tu sabe, mas eu já me apresento como cirurgião aposentado hoje em dia, porque eu não opero E mais. eu sou anestesista aposentada também. Eu precisei de bastante terapia para largar, mas hoje em dia Ah, eu larguei. Dá dor no coração às vezes, mas também não, sou não, mas, aposentada. mas foi um relacionamento assim que a gente fez tudo, terminou, foi assim, foi um rompimento tranquilo, assim, foi com maturidade, né? Sim. Mas na época, então, eu era cirurgião e a doutora Maíra Soliani era anestesista. E quando eu estava lá, na guerra, entrando nesse Instagram, que é uma terra de ninguém, sendo apedrejado, falando sobre jejum, falando sobre low carb, sobre o impacto das mudanças no estilo de vida nos desfechos de saúde, e ninguém fala muito sobre isso, quando eu descobri que tinha uma anestesista falando sobre jejum, eu disse, não, parei, eu cresci no jogo agora, porque agora eu tenho uma colega minha anestesista, os anestesistas já ficavam nos incomodando, enchendo o saco por causa do jejum dos pacientes. Agora tem uma anestesista que fala sobre jejum, tô salvo, né? E aí começou uma parceria muito legal. Assim. E para falar sobre antifragilidade, sem dúvida, assim, se a gente pega assim, a jejum, dá para explicar antifragilidade usando só jejum, porque Exatamente. na minha cabeça vem assim, ó, vem doutora Maíra Soliani, vem jejum. Quando vem jejum, vem assim, renúncias. Porque jejuar é a arte de renunciar. Essa eu inventei agora, Maíra. Exatamente. Jejuar é a arte de renunciar. Só que nós não fomos ensinados a renunciar. Eu tenho uma frase para isso que chama menos, porém melhor. Quando você se permite renunciar ao que não te faz bem, ele tem um efeito duplamente bom, porque você deixa de consumir o que te faz mal e permite que o seu próprio corpo se regenere e deixe de precisar de uma série de medicamentos que começam a se tornar redundantes, né? Que o seu corpo dá conta melhor do que mecanismos de ação externos que são sempre incompletos. A gente é muito mais inteligente do ponto de vista da fisiologia do que supunhamos, né? Então agora a gente está numa fase de humildade, de reconhecer que a nossa natureza é muito mais evoluída do que a gente é capaz de entender. Então esse é um conceito importante da gente falar de hormese, porque hormese é um conceito muito antigo e quando a gente começa a falar de hormese, todo mundo que está escutando a gente aqui é capaz de entender. Não conhece o termo, mas vocês vão ver que é muito familiar esse conceito, porque ele vem lá de trás. Na mitologia grega é fácil a gente ouvir falar sobre hormese. E eu acho que a gente aprende muito com relembrando o passado. A gente precisa ser mais humilde e perceber que não é porque é novo que é melhor. Muito pelo contrário, a gente tem que ser humilde e olhar para trás, porque do jeito que está, não está dando certo. Aquela imagem do
Homem das cavernas Voltando. evoluindo, virando um barrigudo com um barril de coca na boca. Temos que voltar para trás. Não, eu acho que assim, ó, tanta gente não. A gente é muito mais evoluído do que pensa, e a gente é muito mais antifrágil do que pensa. Porque, na verdade, a gente sempre foi educado e ensinado, mais pela sociedade, pela mídia mesmo, que a gente é muito frágil, assim, que o melhor é ter todas as escolhas, é poder tudo. Quanto mais a gente pode, melhor é. Quanto mais a gente faz, melhor é. Quanto mais a gente tem, melhor é. Então, por isso que eu digo que a gente não foi ensinado a escolher e renunciar. A gente foi mais incentivada a... Eu acho que isso tem um pouco a ver com a história, assim, Maíra, que a gente vem... Nós somos quase que a geração que mais opções tem. As outras gerações não tinham tanta opção quanto a gente tem. Então parece que hoje é meio feio escolher e renunciar. Parece que tu está abrindo mão de um direito adquirido que agora a gente pode qualquer coisa. Não, e outra coisa também, excesso de opção é uma forma de confundir o consumidor, e aí ele é levado pelo último, ou pelo mais brilhante, ou pelo mais perto, ou por uma placa mentirosa, sem glúten, promoção do dia, imperdível. A gente acha que não é influenciável, mas a gente é completamente influenciável por isso, principalmente quando a gente está cansado. Então, cada dia mais a gente está estressado, aí uma simples escolha de, poxa, um azeite. Você tem lá 45 mil opções de azeite, late harvest, novo, acidez 01, 02, 03. Você fala, cara, que é isso? Quanta opção, pelo amor de Deus, pega esse aqui que está em promoção, aí você vai ver uma porcaria, você não consegue decidir bem. Então a gente acha que mais é melhor, mas não, a gente precisa entender que menos a gente tem a capacidade de escolher melhor, com qualidade, sem perder a razão. Só que se a gente não tiver consciência desse conceito de menos, porém melhor, a gente fica perdido nos excessos, sem parar. E aí a gente é levado pelo impulso da última melhor coisa que apareceu. Então isso é realmente importante a gente falar. Isso tá, eu tá falando, eu estou viajando aqui porque eu tenho falado muito sobre isso, sobre tudo, Maíra, e sobre a informação também, sobre a informação, Sim. porque foi o tempo que a gente não tinha acesso à informação. Aí isso foi se resolvendo lá no início da década de 90, a internet. Agora nós não temos mais esse problema de falta de informação. Agora é o que fazer com essa Está quantidade de se informação afogando. É. Conflitante, abundante, e agora tomar uma decisão é muito mais difícil, realmente, assim, nem estava pensando sobre a questão da alimentar, mas a questão, assim, de qualquer conduta. Sim. Em um minuto, um seguidor nosso pode ver assim, não, o jejum é a pior coisa do mundo. E no minuto seguinte, não, o jejum é a melhor coisa do mundo, com embasamentos, com teorias e etc. Então, Sim. como decidir melhor, se não pelo minimalismo, né? Por decidir, na Isso. verdade, que linha quer, que caminho quer trilhar, e a partir dali começar pelo minimalismo, porque realmente Com o certeza. excesso está nos matando, né? Em Sim, todos os níveis. não é, a gente hoje em dia a gente não sofre por falta de informação. Não é também só excesso de informação, é falência completa de filtro. A gente não tem mais filtro. Então, se entrar tudo, você não consegue absorver nada. E aí o que eu recebo no inbox, e assim, são pessoas carinhosas, não são haters. Eu recebo todos os dias uns vídeos de tipo 20 minutos, 17 minutos. Aí o pessoal pergunta assim, qual a sua opinião? Gente, pelo amor de Deus, se eu não tiver filtro, eu não tenho tempo de estudar coisas boas. Eu fico vendo só vídeo tosco de pessoas que sei lá o quê, não tô nem aí. A gente tem que escolher. Escolher é ter claro na sua cabeça a direção que você está indo. Se você não tem direção, qualquer coisa serve. Aí pode ter um monte de vídeo na sua frente, você vai ficar ansioso, você não vai conseguir consumir todos, você não vai absorver nenhum, vai parar no meio e aí vai sair do assunto. Essa é até uma forma de fuga, né? Tem muitas pessoas que, ao invés de começar a mudar, elas acham que elas precisam fazer uma faculdade de nutrição antes de começar a desistir de comer pão. Elas acham que precisam fazer um PhD em, sei lá, em química
para parar de consumir rótulo, para parar de comer besteira. Então, assim, é muita fome por informação, como até uma forma de fuga mesmo. Ao invés de você enfrentar a realidade e começar agora, você acha que precisa estudar mais e mais e mais e mais, entender cada... Não, cara, começa numa direção certa, com a paz de espírito, que conforme você faz e surge a dúvida, você vai aprendendo, se tornando antifrágil, né? A gente sofre o estresse de todos os lados, e depois desse estresse, forçando a nossa natureza, a gente evolui, a gente se torna... A gente estava num patamar, a gente sofreu as influências do meio e a gente termina num outro patamar. Se você está na direção certa, você está sempre indo para algum lugar. E mesmo quando erra, se você sabe o que você quer, você consegue se autoavaliar, porque você não se perde nesse mar de opções. Mas é preciso ter uma consciência muito clara do quanto esse excesso de informação faz mal. Eu vivo estudando isso porque eu sou super preocupada, né, Marcelo? Eu e você estamos aí nas redes sociais, e esse é um fear of missing out, até um termo, né, o FOMO, que é super comum hoje em dia, da ansiedade, se a gente não tiver um não, não aceitar, né? Eu aprendi, Maíra, eu assim, ó, já várias vezes eu quase surtei, né, com esse tutti-frutti aí de informações, várias vezes. Até que chegou um momento onde eu me dei conta disso, assim, tá bem? Cada um tem as suas experiências que levam para afirmações e trabalhos nas suas áreas. A gente nunca, jamais vai conseguir saber tudo de todo mundo. Só tem um jeito de sobreviver, que é com posicionamento. Posicionamento. Então, o que são as... Não existe verdade nenhuma que seja absoluta. Essa verdade a gente nunca vai alcançar. Então, ficar buscando conflito de interesse. Não, o fulano falou tal coisa, eu nem respondo. Eu digo assim, ó, não é de meu interesse. Eu digo para você, não me marca em postagem conflitante e não me manda, porque eu não vou opinar. Eu não vou opinar. E esse é o poder, Maíra, esse é o poder que a gente teve que ir aprendendo, porque de começo a gente não consegue entender esse mundo, né? Que é o mesmo poder quando eu jejuo, e aí eu mostro para os alunos, para os seguidores, eu estou fazendo um jejum de 36 horas. Eventualmente tem vontade de comer alguma coisa, vontade de comer. E eu não sei se tu faz isso assim, mas de vez em quando eu tenho intimidade com o paciente, ou com o seguidor, ou com o aluno, eu digo assim, ó, durante o jejum, eu gostaria que tu tivesse a vontade. Eu não queria que passasse liso esse jejum, eu queria que tivesse a vontade. Porque é naquela hora da vontade ali que a gente vai ter que decidir o que vai fazer. E é na decisão que mora a antifragilidade. Se não for tentado, esse talvez seja o principal conceito da antifragilidade. Para a gente poder evoluir, que eu estava falando antes de chamar para a live, para a gente poder evoluir, a gente tem que queimar algumas pontes. Assim. Precisa deixar alguma coisa para trás para poder ir para frente. A gente não consegue escolher tudo e precisa que algumas coisas fiquem para trás. Um jejum que passa lisinho assim, Maíra, lisinho. Eu digo para o paciente, nem foi tão importante. Eu espero que o outro seja um pouco mais desafiador. Porque é no desafio que a gente cresce. Se não tiver o desafio, não muda nada. Então, mas Marcelo, doutor, está me desejando que seja difícil, que eu passe trabalho? Não, eu estou te desejando que coisas aconteçam para que tu saia dessa experiência melhor do que tu chegou. E não só resista à experiência. Então, vamos dizer assim, para falar sobre jejum e casar com antifragilidade e outros termos apropriados. A gente pode ser frágil durante um jejum, que é quando vai vencer, por exemplo, 24 horas, por exemplo, e a pessoa fica ali na dúvida se continua, não está se sentindo bem, mas sente uma certa vontade de comer alguma coisa, vai lá e come. Tá bom. Então, não conseguiu. E a gente está tudo bem também, porque às vezes o jejum encaixa, às vezes não encaixa, tá bem. Mas naquele momento ali, a gente foi frágil, tá tudo bem. Voltou para trás e continua sendo a mesma pessoa que era, tá tudo bem. Um outro jejum chega ali nas 24 horas, como esses dias eu fiz um jejum que foi difícil para mim, foi super difícil, eu estava mal-humorado, estava bravo, e a Sabrina, minha mulher, estava de boa, curtindo, assim, ó. Venceu as 24 horas, 30 horas, ela curtindo, e eu raivoso, assim, não acredito. Bom, eu não fui frágil, eu continuei a despeito da dificuldade. E no final, quando termina assim, poxa vida, que experiência, hein? Que experiência.
nossa, agora eu tenho uma bagagem maior. Então a Sabrina, que passou lisa, ela foi, vamos dizer, resiliente. Ela passou por aquilo e continua sendo a mesma pessoa, mas cumpriu o que precisava cumprir. Sim. E eu tive que me tornar antifrágil, eu tive que sair melhor do que eu cheguei, porque senão eu não ia conseguir concluir. Com certeza. O jejum, ele traz, a transformação vinda do jejum, traz a antifragilidade. A gente, quando tem um jejum que é mais difícil, desafiador mentalmente, não bioquimicamente, não fisiologicamente, aquilo que a gente percebe que tem vontade de comer por conforto, pô, não estou bem. E aí hidrata, uma aguinha com sal, uma aguinha com limão, toma Não, um aí você banho vai fazer quente. alguma coisa. Eu tava com uma Isso. amiga, falou assim, ai, tô com fome, Ali, tal, tal. ali Eu falei, foi vamos lá fazer uma antifrágil. yoga. Falei, vamos lá fazer uma yoga lá na grama, tal. Aí depois que ela fez comigo, ela, nossa, meu, tô ótima, zero de fome, passou. Então, quando a gente consegue vencer esses desafios no jejum, a gente se apaixona por esse, como é bom ter conseguido falar não. E falar não hoje em dia é uma dádiva, né? É saber falar não sem magoar as pessoas, mas respeitando o seu objetivo em primeiro lugar. E isso é um conceito que a gente precisa entender, a gente precisa aprender a falar não com educação. No Brasil, especificamente, o Brasil é um país triste com essa cultura de ai, tá bom, ia ficar chato, tá, tá, tá. Eu morei fora, graças a Deus eu pude conhecer culturas diferentes e eu me senti muito confortável com a assertividade tanto de norte-americano, dos neozelandeses, morei lá na Nova Zelândia. Eles são roots, eles são super sinceros e eles falam, assim, ser sincero é um conforto, né? É algo que a gente precisa ouvir com um pouco mais de maturidade. Então, o jejum é um processo que te faz focar no seu objetivo, aprender a não abandonar o seu objetivo por qualquer chantagemzinha moral dos outros que não te entendem, não te respeitam, e também aprender a ter educação para não ser uma pessoa grosseira também, delimitando o seu objetivo. Isso é uma arte que você não consegue de uma hora para outra. Então você tem que estar disposto a ser submetido a esse estresse. E pensando na parte biológica mesmo, o jejum, um pouco de fome, é um estímulo muito necessário para nós que somos seres vivos, altamente complexos. Um organismo que é vivo e complexo, ele precisa de estímulo para continuar existindo. Por exemplo, massa magra e massa óssea, é muito bom usar esse exemplo dos astronautas. O nosso osso, ele precisa de uma pressão, ele precisa da gravidade para ser estimulado, ele precisa de musculação para aquela força que a gente faz gerar um estresse local e depois estimular a formação óssea, né? A gente tira o que está ruim e reconstrói osso e músculo. E um astronauta, ele fica um período lá e, sei lá, um mês, menos de um mês, ele perde massa magra equivalente de uma mulher na perimenopausa perde em 1 ano de massa magra e massa gorda e osso. Então, essa falta de estímulo da gravidade mostra como o nosso sistema é complexo, dependente de estresse para continuar evoluindo. A fome é um sinal muito benéfico, a fome na medida do possível, né? Não o tempo todo. Mas sentir fome é um estímulo positivo, bom para a nossa saúde. Hormese é isso, é um estresse tolerável, que o estresse que ele gera no nosso organismo vivo e complexo, ao final, ele desencadeia uma resposta a esse estresse que deixa o organismo mais forte e geralmente não é só mais forte em relação a esse estímulo da fome, ele também reflete em outros tipos de estresse. Então, se a gente for falar diretamente do jejum, um exemplo bom você aprende a jejuar, fica um período sem comer, regula a sua glicemia, melhora a sua pressão. Isso é o efeito direto do jejum. Mas no pós-jejum, com a prática frequente, praticando autofagia, a sua imunidade melhora. Então, você se tornou mais forte não só praticando o jejum. Isso também reflete em outros sistemas complexos da nossa biologia. Então, se a gente for pensar que fome é um estímulo que nos mantém forte e vivos, a gente tem, nos últimos 70, 80 anos,
nos tornado frágeis de propósito, porque tirar o estímulo deixa frágil. Veja o astronauta, ele tirou o estímulo da gravidade, ele volta com o osso bem poroso. Ele não teve estímulo suficiente. Comer o tempo todo é a gente se privar do estímulo da fome. E isso nos torna frágeis. E isso faz com que a gente desenvolva doenças que nunca foram predominantes no passado. A gente não era obeso do jeito que está hoje, a gente não era diabético tipo 2 do jeito que está hoje, a gente não tinha gordura no fígado sem ser por álcool, a gente não tinha criança precisando de transplante hepático por excesso de açúcar, a gente não tinha essas doenças da civilização moderna, da hiperalimentação. Então, esse conceito é muito importante a gente falar do jejum com... Mas é gigante, né, Maíra? Na verdade, tem muito mais, assim, porque quando se fala, então, de antifragilidade, são os sistemas que se beneficiam, então, do caos, como diz o Taleb, né? Os sistemas que se beneficiam, não é só que sobrevivem ao caos, mas que dependem dele para melhorarem. Exatamente. Então, vários dos nossos sistemas são antifrágeis porque dependem desse estresse para que fiquem melhores, não é? Só resistam. Agora, junto sempre, quando a gente tem antifragilidade, a hormese é a resposta biológica, assim, é a adaptação que acaba tornando células, tecidos e órgãos mais aptos, então melhores do que antes do estímulo. Mas tem a questão comportamental que a gente hoje precisa de tudo, a gente precisa da questão fisiológica, mas a gente precisa da questão comportamental e sair comportamentalmente melhor do que antes da experiência. E sempre que a gente se expõe a um estresse, isso gera desconforto, que é o que traz o outro conceito que anda junto com antifragilidade e hormese, que é o desconforto voluntário, que é se permitir, por exemplo, o que tu falou, Maíra, se permitir escutar um não ou falar um não em prol de um interesse que é benéfico. Tá bem, aquilo pode não fazer com que a pessoa se sinta bem no momento, mas resolve um grande problema na vida dela. E as pessoas eventualmente fogem dessa questão do desconforto, porque a gente é uma geração meio mimada, assim, a gente não foi ensinado a carregar as pedras que precisa para construir uma coisa decente na vida. Então, quando tem algum problema que vai nos levar a desconforto, a gente também foge. E eu acho que, casando essa coisa assim de falar sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre tudo, é impossível não comparar assim, aquela reeducação alimentar clássica, onde pode tudo com moderação e não pode nem sentir fome, come de 3 em 3 horas, etc., com essa coisa mais moderna e ancestral ao mesmo tempo, que é entender a adequação biológica, comer, abrir mão de certos itens que não são adequados, trazer para a vida os itens que são adequados e se submeter a estresses benéficos, como, por exemplo, se manter com uma frequência alimentar baixa, eventualmente até praticando um jejum, para a hormese e favorecer flexibilidade metabólica, melhorar a glicemia, sim, mas também pelo traço comportamental de aprender a dizer não e de renunciar a tantas coisas na vida, como a gente já acabou de falar sobre informações, sobre pessoas negativas, sobre energias ruins e alimentação ruim. Eu não posso admitir assim que, não, mas eu não faço isso porque isso para mim é muito sofrido, é muito ruim. Tá, mas tudo bem. E na vida, então, tu só aceita a parte boa. Mas e a parte que não é boa? Como é que tu lida com isso? Porque a gente não aprendeu a lidar. Então, quando a gente fala sobre antifragilidade, sobre hormese, desconforto voluntário e jejum, mesmo quem não precisa, Maíra, eu digo assim, ó. Sim, eu também falo isso. Não precisa jejuar. Passa só por um período para aprender muito. Mas jejua, não precisa jejuar, mas jejua. Jejua porque tu vai ver assim, tu vai te colocar numa situação onde precisa amadurecer, onde tu vai te conhecer mais, assim, onde é que é o teu limite de caráter no final, Maíra, de caráter. Assim, ó, não pula o café da manhã. Tá aqui, já, por exemplo, pacientes que a gente já olhou exames, já tem uma... Ó, tá tudo bem contigo. Poderia, por exemplo, ficar preso numa caverna, ter um acidente e tu não conseguir cruzar uma ponte. Não come hoje. Não, mas eu não consigo. Tá, como assim não consegue? O que mais tu não consegue? Vamos falar, então, sobre as coisas que tu não consegue. Porque se a gente vai falar sobre evolução pessoal, sobre crescimento, a gente vai estar falando sobre coisas que tu não consegue, que tu vai ter que passar a conseguir. Se tu quer ir adiante, tu vai ter que conseguir coisas que não conseguia. Como é que vai lidar com essas coisas agora?
é tudo a lente como você enxerga, né? Eu acho que a nossa geração aqui é muito, ela se lambuzou com liberdade. Ela acha que, eu sou livre, eu quero ter liberdade, eu não quero ter regras e tal. A gente, para se organizar como ser humano, a gente precisa de regra. A disciplina, ela traz liberdade. O meu curso, inclusive, chama da disciplina à liberdade. Justamente porque a gente acha que é livre, comendo o que quer, a hora que quer, o que Isso. aparecer, o que vier no anúncio, o que o vizinho oferecer e ficar chato recusar. E aí você se vê no final do dia sem meta, você comeu várias vezes por chateação, tédio, porque ia ficar chato. Nem estava bom, mas era comemoração da festinha e tal. Você vai ver no final, se você não tem um foco, você cede para todo mundo. As pessoas escolhem por você se você não escolher, se você não souber falar não. Então, essa falsa sensação de liberdade deixa as pessoas totalmente sem foco e sem motivação, porque elas não têm para onde ir, elas estão perdidas. Se você está perdido, qualquer lugar serve. E aí os outros vão decidir por você, porque para a indústria não é interessante que você fique sabendo que você não precisa de pré-treino, de pós-treino, de café da manhã. Não é interessante. Só é interessante para a sua saúde e da sua família. Para todo o resto, isso é péssimo, porque se todo mundo resolver fazer isso, o consumo vai cair e as pessoas vão ficar saudáveis. Então, esse conceito de disciplina e de se colocar regra é muito importante, porque a gente se organiza como ser humano com regras. O nosso corpo não funciona aleatoriamente. As nossas células são regidas por um ciclo dia e noite. Ele é regulado pelo sol e pela lua, pela escuridão. Quando a gente perde isso, e a gente perdeu, né? Olha eu e você, a gente está falando aqui com o ring light, o LED do celular e a luz acesa. A gente se priva de escuridão todos os dias e ao invés de ficar do lado de fora quando está claro, a gente também se priva disso porque fica dentro de um consultório com uma luz fraca. Então, a gente se desorganizou no tempo, a gente se desorganizou no espaço, porque a gente fica parado e não se movimenta, a gente se desorganizou na alimentação, a gente não tem mais horário para seguir nem o café da manhã, nem o almoço, nem o jantar, e está trabalhando até tarde, precisa comer para ficar acordado, e depois veio o amigo e tal, e aí você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir, você não organiza o dia à noite. Então a gente perdeu todas as regras que nos organizavam como seres humanos. E de repente, um estímulo só de colocar uma regra, e o jejum, na minha opinião, é mais fácil, mais prático, uma coisa que você faça para organizar suas células a voltarem a funcionar no horário certo, isso já é a porta de entrada para começar a organizar o seu relógio biológico e os seus hábitos. Eu ri outro dia para um paciente, ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu ri de felicidade. Porque, eu não sei se era ele ou ela, mas ela falou assim, acho que era ela, falou, então, sabe o que está acontecendo? Para eu fazer musculação no dia seguinte, fica difícil dormir tarde, aí eu também estou começando a dormir cedo, porque musculação não tem mais abrir mão. Aí eu ri e falei, quando a rotina contrasta, não tem para ninguém, virou a chave. Então, é isso que a gente vai vendo que não tem volta. E a gente precisa entender que excesso de liberdade não é legal. A gente precisa de regra, a gente se organiza com as regras e a gente precisa começar por algum lugar. E falar de sono é uma blasfêmia, né? Ninguém pode tocar no assunto sono. Então, eu acho que começar pelo jejum é uma porta de entrada eficiente, faz muita diferença, a ponto da pessoa ver as mudanças e, de repente, começar a questionar todas as outras asneiras que a gente escuta o dia inteiro. Então, de repente, você se percebe mais ativo e fala, nossa, mas é mentira que falaram que eu ia ficar mais cansado no jejum. E, de repente, você emagrece mais do que com a dietinha de comer de 3 horas e você fala, poxa, mas eu tenho menos fome não comendo do que comendo besteira processada na barrinha de cereal de 100 calorias. O que será que está acontecendo? Quem será que está certo? Então, isso é bom porque você começa a questionar tudo e se sente mais poderoso na hora de mudar, né? Então, eu acho que isso é uma revolução. Acho muito bom falar sobre isso em E rede tem, pública. sabe que assim, na verdade é assim, ó, é um modo como, falando sobre jejum, se é fragilidade, resiliência ou antifragilidade, etc. Na verdade,
tá na cabeça da pessoa, porque o fenômeno ele é inquestionável. Agora, o que o jejum significa para uma pessoa para outra é muito mais cultural do que biológico. E é como ele encara que vai definir, na verdade, qual o resultado do jejum na sua vida. Como comportamento, porque a pessoa que se sente privada, ela pode ser frágil e desistir. O mesmo estímulo, ela pode aguentar aquilo para não desistir, ou pode entender como sendo um desafio benéfico. Poxa, não está sendo fácil, está sendo desafiador, mas, bom, definitivamente todas as conquistas na vida acabam sendo fruto de desafios. Eu preciso aprender a lidar com isso. O fenômeno sempre foi o mesmo, a interpretação é que mudou. Acho que o grande convite dessas nossas conversas, Maíra, é fazer as pessoas despertarem para pensar sobre a vida de um jeito diferente. Pensar, as coisas vão continuar acontecendo, mas a interpretação é que tem que começar a ser assim. Eu falei no início de 2020, depois me arrependi, Maíra, assim, ó, quem vive perto comigo quase me matou, assim. Eu comecei a falar no início de 2020 com pacientes e amigos, assim, eu botei a frase assim: não precisa ser fácil, não precisa ser fácil. Eu quase fiz uma tatuagem dessa frase assim, ó, não precisa ser fácil. E aí, o que aconteceu? Veio pandemia, isolamento, etc. Começou tragédia. Marcelo, o que era aquela frase que falava no início do ano? Não, tá, eu disse que não precisava ser fácil, mas não precisava ser tão difícil também, né? E aí, no final, na verdade, a gente teve que lidar assim, ó, tá bem, as coisas não são fáceis, tá bem, são desafiadoras. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar? Nós vamos desistir dos planos? O que a gente vai fazer? E a maioria das pessoas se reinventou, a maioria das pessoas começou a buscar outras alternativas, e muitos, Maíra, se saíram melhores com o desafio do que na ausência deles. Claro, algumas pessoas não, né? Algumas pessoas sofreram, não estou falando sobre saúde, eu estou falando sobre intelecto, estou falando sobre comportamento. Algumas pessoas estão sofrendo o impacto da pandemia e da privação até hoje. Uma população muito grande viu nisso uma chance de crescimento. O fenômeno é o mesmo. O que mudou? O que fez uma pessoa reagir de um jeito ou de outro? O modo como interpretou. Então, o mesmo fenômeno pode levar à fragilidade, à resiliência. Não, vamos esperar essa pandemia passar. Se Deus quiser, vai tudo passar. Ou arregaçar as mangas e dizer, tá bem, então o que nós vamos fazer com esse desafio? Porque a gente precisa continuar melhorando. E essa é a antifragilidade. Emagrecimento é antifrágil, Maíra. Sabe que assim, ó, eu acho que muito das falhas do emagrecimento é porque as pessoas trazem o conceito de fragilidade para o emagrecimento e ficam buscando aquela dietinha de calorias controladas, com as porções previstas, com tudo bonitinho, e se seguir aquilo ali, vai conseguir emagrecer. Ah, não, daí não tá dando. Ah, agora eu vou fazer um déficit calórico. Não, e aí tem aquela pergunta, né? Quando eu vou conseguir voltar a comer igual antes? Você fala, cara, meu amigo, pelo amor de Deus, não era esse o objetivo. Você tá com vontade de voltar correndo para o passado, buscando conforto. Então, isso é um conceito que a gente consegue ver quem virou a chave, quem não virou, por causa disso. A vontade desesperadora de buscar o conforto do passado, é óbvio que a gente não é antifrágil o tempo todo, a gente não é robusto o tempo todo, a gente é frágil às vezes, só que o nosso 90% tem que ser de se focar, né? Respirar fundo, olhar para a direção e seguir em frente, fazendo o que tem que fazer, mesmo sem ter vontade. Fazer porque é certo. Fazer porque é o melhor para você. Não porque é fácil, porque não é fácil. Nada na vida que é realmente significativo é fácil. Tem um preço muito alto abandonar, renunciar os hábitos antigos, o conforto antigo, né? E a pandemia é uma situação muito desafiadora, porque além de tudo, a gente se viu inseguro, com uma situação que não tinha acontecido na nossa geração antes. E ansiedade, a definição de ansiedade é ter um estresse que você não tem controle e nem previsão de acabar. Você não tem controle da situação. Então, a gente realmente se colocou num período de extrema insegurança, incerteza, e a gente sempre usou a comida como uma forma de afogar as nossas emoções. Comemos por estresse e isso é bem aceito. É uma droga barata, disponível em qualquer lugar e mesmo que você queira evitar,
você precisa fazer muita força para conseguir, porque ela tá, é como se fosse, drogaram a nossa comida, todo lugar que você vai comer tem uma droguinha lá no meio. Então, se você não tiver certeza do seu caminho e focado 90% do tempo, lógico que você vai se permitir tropeçar uma vez, isso também é ser antifrágil, né? A gente se permite tropeçar, cair, respira fundo, levanta, porque a gente tem uma direção para seguir. Faz porque é certo, não porque está com vontade. Então, esses conceitos de oscilação, se permitir ser frágil, mas levantar, respirar fundo e seguir em frente, são extremamente importantes no emagrecimento, porque no primeiro tropeçar, a maioria das pessoas joga tudo para o alto, esquece e volta para o jeito que era antes, e ainda costuma falar da liberdade, né? Achando que, não, credo, não quero ficar nessa prisão, eu quero voltar a comer o que eu comia de qualquer... Você acha que você é livre sendo escravo de um negócio que você não consegue parar de comer? Um negócio que dói as suas juntas, te distende o abdômen, você não consegue dobrar, você não consegue sentar. Então, assim, é uma falsa sensação de liberdade. Vê como é uma questão de interpretação, né? Porque, assim, eu realmente... Sabe que, Maíra, nós que já vivemos isso, assim, muito intensamente, às vezes eu me esqueço como é que é para quem está começando, a gente não pode nunca esquecer, né? Porque tu sabe que hoje eu não tenho um pensamento de privação quando faço escolhas, assim, tu vê como a gente tem que voltar sempre lembrar como é que é a cabeça de quem está começando, né? Hoje em dia, certamente eu me sinto muito mais poderoso e livre depois de um jejum, depois de conquistar assim, um jejum. E claro, isso para quem está começando não faz sentido, realmente, realmente. Até porque fica escutando aquela coisa assim, não, cuidado, isso faz mal, cuidado, restrição gera compulsão, etc, etc. Então, claro, para a pessoa escolher e renunciar, realmente é uma sensação de privação. Eu não estava mais me dando conta, porque para mim já é tão natural. A gente passa o dia inteiro, assim, nós que estamos buscando evolução pessoal, desenvolvimento, a gente passa o dia inteiro fazendo escolhas, pensando em quais vão ser os desfechos daquilo que a gente está fazendo, e não simplesmente vive. E eu acho que o que dá o confronto entre os universos de emagrecimento é que existe um confronto assim entre o hedonismo e o estoicismo, assim, entre o prazer e as virtudes. E nesse contexto é que fica a pessoa hedonista, ela quer ter tudo, quer ter o prazer, quer ter o poder, quer ter o resultado, mas não quer pagar, não quer pagar. Exatamente. E aí aqui que se dá, assim, ó, sinceramente, Maíra, eu já falei isso em várias lives e sempre comento. Conhece, ou já ouviu falar, tem conhecimento de alguém que estava lá com 126 quilos e aí diz, não, agora eu vou comer de tudo um pouco, com moderação, vou ir para academia. E essa pessoa, em 8 meses, ela chega a 69 quilos e ela diz assim, não, graças a Deus, agora eu estou mais consciente, agora eu posso tudo com moderação. E vive uma vida inteira com 60 e poucos. Eu não conheço. Olha, desde 2011, o meu consultório é sobre estilo de vida, emagrecimento, doenças crônicas. Eu falo isso desde 2011. Sabe o que acontece? Médico picareta vende a ideia que existe uma chavinha que você ativa de uma vez. Aí você compra a pílula mágica, o sutiã que aumenta o peito, umas coisas muito loucas que o pessoal quer acreditar. Eles querem acreditar em soluções fáceis, como se isso fosse possível. E aí, quando a gente dá uma resposta profunda, complexa, reconhecendo a dificuldade e a complexidade de ser, de mudar e de evoluir, daí as pessoas se desinteressam, porque elas preferem acreditar na ignorância da pílula mágica do que realmente introjetar o fato de que somos humanos, a vida é difícil para todo mundo está passando por uma fase difícil agora. Pode variar o assunto, mas está todo mundo no mesmo barco, lutando, matando um leão por dia. E se a gente não reconhecer que é difícil, não existe essa história inocente do fulana emagreceu 50 quilos assistindo TV, rindo, jejum é fácil. Jejum não é fácil. É muito difícil, na verdade, se você estiver em volta de pessoas que pensam em se agradar o tempo inteiro, porque elas não toleram qualquer tipo de desconforto.
Então, o jejum não é fácil se você estiver cercado de pessoas com mentalidade fraca, que querem se agradar. E eu não estou falando de fraqueza no sentido ruim. Eu estou falando fraqueza no sentido de querer se proteger por se sentir frágil, por ter sofrido muito na vida e agora buscar o conforto como uma forma de proteção. Eu acho que esse é o maior problema da busca incessante por conforto. Comer o tempo inteiro, qualquer emoção ruim, busca lá comida, qualquer problema come, qualquer tristeza come, qualquer... Aí frio, agora que a gente tá com frio, todo mundo reclamando de frio o tempo inteiro, se protegendo. Gente, a gente tem que parar de reclamar e fazer o que tem que fazer. E isso é um conceito que, para emagrecimento, é muito importante. É assim, você está preparado? Vai ser difícil. Você está preparado? Muitas pessoas não gostam nem de ouvir isso. Né? Eles procuram, às vezes nos procuram, ou qualquer profissional, independente da abordagem, para tentar um caminho fácil, né? Para tentar um caminho fácil. E aí foi daí que surgiu essa frase lá no início de 2020, assim, tá, mas não, mas por que tem que ser fácil para ti? Só vai fazer as coisas as que forem fáceis. Não, não precisa ser fácil, pode ser difícil. Tu não quer as difíceis junto? Não, não, mas é que veja bem, né, doutor? Não. Eu acho que tudo vai ser fácil. Tu só vai fazer as coisas que forem fáceis. Tá, e as difíceis, o que tu vai fazer com as coisas que vão ser difíceis? Porque vai ter falha, vai ter desafio, vai ter a família, vai ter a doença, vai ter a febre, vai ter a falta de dinheiro, vai ter o dia ruim. Como é que vai ser? Como é que tu está preparado para isso? Porque eu não consigo te entregar um caminho de flores que faz com que tu saia dos 126 quilos e acorde com 66 quilos. A gente vai ter que trabalhar e vai ter partes difíceis. O que tu vai fazer com as partes difíceis? Foi daqui que surgiu, não precisa ser fácil, porque... E daqui que surgiu quando eu digo assim, agora nós vamos diminuir bastante carboidrato. Ah, mas é muito ruim coisa e tal. Ah, acho Não, que assim, pode mas ser. eu adoro pão. Gente, eu não sei quem. Eu adoro pão. Vocês gostam também? Eu adoro pão. Eu adoro açúcar. Adoro mesmo, gente. Eu gosto de açúcar. Eu sou uma Zé Droguinha com açúcar. Só que a gente precisa entender que não dá para viver assim. Você tem que abrir mão do prazer. E isso é maturidade, né? Quando a gente vira adulto. Quando a gente fala isso de trabalho, todo mundo entende. Aí fala de comida, ninguém entende. Isso, Trabalho, você tá isso. doente, você vai trabalhar, não vai? Nossa, na residência com enxaqueca, Nossa, todo dia. imagina. Eu ficava com a lata de lixo no centro, dentro do centro, com medo de vomitar no intraoperatório. Eu ia mesmo assim. Por quê? Porque a gente tem um objetivo maior e a gente passa por momentos difíceis, mas a gente ignora e faz o que tem que fazer, mesmo sem vontade. Isso é maturidade. Todo mundo que está me assistindo aqui sabe o que é isso para o trabalho. Aí vem o fim de semana. Vem a alimentação. Gente, é a mesma coisa. Você tem que abrir mão. Não dá. É gostoso o pão. Eu ouço isso direto com história, mas eu gosto de pão. O pão low carb não é gostoso. É ruim. Falei, olha, ele é uma opção de substituir o que você não quer eliminar. Se você comer o pão low carb, pensando no prazer que o glúten te dá, e hoje em dia a gente sabe que ele dá prazer mesmo, você vai achar o pão horrível, cara. Mas se você pensar, poxa, eu posso colocar o meu pão low carb na torradeira, pegar uma manteiguinha e comer, não tem como reclamar. É tudo uma questão de como você vai enxergar. Então, a gente precisa mesmo abrir mão para ter um ganho. Não existe lanche grátis, né? A gente precisa abrir mão, é concessão e é maturidade. Não tem como você evoluir se você não abrir mão do prazer momentâneo por um bem maior no futuro. Todo mundo entende isso com casamento, né? Casamento, você abre mão de acenar para qualquer mocinho bonito que passa aí na rua. Por quê? Porque você tem um objetivo de viver uma vida a dois a longo prazo, com muitos benefícios do companheirismo, que se você acenar para cada mocinho bonito que passa na rua, você não vai ter esse ganho no futuro. Então, esses conceitos são libertadores e eles são aplicáveis a todos os aspectos da vida. Por isso que quando você começa a jejuar e começa a raciocinar, pensar e encarar isso como uma experiência difícil que vai te trazer muitos benefícios no sentido de voltar a ser um ser humano pensante. Você vai parar de anestesiar todas as suas frustrações com a comida e encarar os sentimentos e pensar sobre eles. Você pode usar o jejum como uma forma de progressão comportamental diante das dificuldades da vida. E isso é um aspecto da hormese que eu adoro falar, porque só o Marcelo me entende.
Não, eu acho que a questão assim, ó, de levar a mão assim, ó, Maíra, e dizer, não, mas não foi o que eu me propus a fazer, não foi o que eu me propus. Seguidamente, assim, ó, eu vou para a sexta turma do curso. No final do curso, todos os alunos estão falando sobre jejum, já viram os bônus da Maíra e coisa e tal. Sempre surge assim, ó, ah, não, agora nós vamos fazer um jejum de 30 horas, fazem a lista e já botam o meu nome ali. Não, eu não falei que eu ia jejuar, pô, eu tô ensinando os negócios para vocês, mas já boto o meu nome. Aí vou ali, vou fazer um jejum. Pô, ah, não, mas só um pouquinho. Eu me comprometi com, eu tenho um motivo, eu tenho um compromisso, é maior. Não. Mas quantas vezes, assim, ó, a gente faz isso para tudo na vida. É engraçado a gente pensar hoje, então, por que que com a rotina alimentar é diferente? Por que que na rotina alimentar tem que poder tudo? Por quê? Eu não consigo entender por quê. Eu me lembro da minha época de vida despretensiosa é porque eu não pensava sobre isso. Mas é diferente, eu não pensava sobre isso. No momento que eu fui levado a pensar sobre isso, eu disse, tá, não, então tá, se tem a ver com escolhas, com renúncias, com desfechos, e com esse conjunto me leva para lá, e esse outro conjunto me leva para lá, e eu quero ir para lá, bom, então faz sentido que isso aqui não faça mais parte, é uma coisa lógica. Então, uma coisa é o não pensar sobre isso. Mas no momento que a gente pensa sobre isso, não, mas eu quero fazer dar certo, eu quero poder tudo, quero que seja fácil, só que eu quero sair da obesidade, do diabetes, da hipertensão e quero ser forte, magro, saudável, longevo, mas vivendo uma vida parecida com aquela minha ali. Eu quero comer só besteira, não vou abrir mão da bebida, não vou abrir mão de dormir tarde, não vou fazer exercício, mas eu quero todos os benefícios. Então, assim, é muita imaturidade, Não, né? Quando a tanto gente que como coloca os caras assim, fazem produtos para vender, né? O cinta que faz contração, ó, não precisa nem botar mais, nem fazer o exercício. sutiã que aumenta o tamanho dos seios. Cara, é demais para mim. Eu fico chocada com a picaretice e com a carência das pessoas em acreditar em algo tão simples. Nós somos seres humanos, um ser vivo complexo. A gente tem muitas interações, muitos fatores que mudam a nossa vida. Emagrecer não é fácil, assim como não é nada. Para ficar saudável, você precisa de dedicação, disciplina. Você vai passar por períodos difíceis. Fazer as coisas certas no dia bom é muito fácil. Agora, no dia difícil, é aí que mora o desafio. E quando você termina um dia difícil, com a sensação de que você foi melhor do que da última vez que você teve um dia difícil, essa é a motivação que É você demais. evolui, ao invés de precisar ficar ouvindo alguém gritando no seu ouvido, vamos lá, pula, acorda aí. Não, é de dentro que vem. E essa força que a gente percebe que é capaz de ter, não tem uma manchete de revista Boa Forma que vá te deixar desesperado sobre os perigos do jejum. Porque a gente, quando testa e vê que é um negócio ancestral, cultural, enraizado em milênios, a gente percebe que não é uma revistinha tosca com uma reportagem ruim que vai abalar a sua base de uma direção que você está seguindo. E as pessoas são muito vulneráveis, porque elas não querem pensar, elas querem que entregue mastigado, digerido, igual comida processada, que já é pré-mastigada, pré-digerida, ela só vai direto para o seu fígado. Então, as pessoas querem tudo digerido e não querem pensar. E não dá para a gente evoluir como ser humano sem raciocinar, sem Maíra, viver, eu botei sem nos stories sofrer. ontem, até tem que botar o resultado ontem. Eu botei assim, ó, para instigar, e o resultado eu choquei, assim. Porque eu botei, eu mostrei uma história, depois tu olha nos stories ali. E aí eu, no final, eu perguntei assim, ó, se pudesse simplesmente emagrecer, sem fazer nada, a despeito de qualquer questão de saúde, de comportamento, de melhoria individual, pessoal, evolução, nada, nada. Só emagrecer a qualquer preço. Faria. E eu achei que, assim, perto de zero ia responder que faria. Nossa, assim, ó, passou de 10%, teve bastante gente que botou assim, sim, eu quero emagrecer a qualquer preço. Eu quero emagrecer a qualquer preço. Eu quero poder acordar e ter emagrecido. Como assim? Mas é o É caminho que igual ganhar na interessa. loteria. Aqueles caras que ganham na loteria ficam trilhardários. Um ano depois, eles não têm mais nada. Por Não quê? tem mais Porque eles só nada. ganharam o dinheiro. Eles não mudaram o hábito com o dinheiro. É a mesma coisa com o emagrecimento.
Ó, emagrecer 10 quilos em um mês, cara, dá para muita gente. Só que se você não mudou o seu comportamento, você vai reganhar esses 10 quilos na mesma velocidade. Então, eu faço para os pacientes, falo, poxa, eu fico tão feliz quando eu recebo um paciente que fala assim, ai, doutora, olha, eu não fiz tudo certo, estou com um monte de dúvida, eu anotei. Eu falo, putz, animal, porque quem tem dúvida é porque fez. E não tem Expôs, né? nada mais Não nem sabe que dúvida transformador, tem. não tem nada mais transformador do que a pessoa que vai dar a cara para bater, se arrisca a fazer, surge as dúvidas, tropeça e tá lá de volta para Olha aqui, ó. continuar. Então isso é Eu, mentalidade. é até assim, ó, é até ruim. Eu vou falar uma coisa que hoje as pessoas não precisam mais passar por isso. Mas eu fico orgulhoso por dentro, assim, eu fico, não falo nada, mas eu fico orgulhoso. Eventualmente chega um paciente para mim, sei lá, 3 meses depois, e vamos dizer que foi um momento em que eu conversei com ele sobre síndrome metabólica, diabetes, coisa e tal, e orientei algumas questões assim, com relação, por exemplo, a jejum. Tá. E aí eu pergunto, voltou para a consulta lá, tá, e aí como é que foi? Ah, Marcelo, foi péssimo. Eu disse, como assim, cara? Foi péssimo. Não, porque, pô, eu tive dor de cabeça, eu tive câimbras. Cara, mas por que não me avisou? Eu te falei, não tinha o que eu te falei? Hidrata, repõe sais, papapá, eu te falei, cara, tá anotado. Ah, Marcelo, eu toquei, cara, toquei, tive dor de cabeça, tomei um remédio, passou, depois eu descansei. Tá, e aí? Pô, e aí eu segui fazendo, depois passou, depois não me Ah, que dava mais nada, depois eu, maravilha. tu tá de brincadeira, cara. Casca A maioria, grossa. a maioria do que começa, não vou fazer mais porque me deu aqui, eu escutei roncar minha barriga, eu acho que isso aqui não faz bem. Aí, Marcela, eu não fiz. E o outro foi lá, pô, não era. Hoje a gente sabe conduzir melhor, né, Maíra? Quando eu Sim. comecei a fazer jejum, pá, a minha panturrilha empedrava, assim, de Pois é, cãibra, fazer dor de cabeça. sozinho é muito difícil, né? Eu Não também morria de precisava. cãibra, É que ninguém dor nos de cabeça. ensinava, né? Não tinha os Marcelo e as Maíra falando, né? E aí a gente fez tudo sozinho, apanhando. E eu digo assim, que orgulho eu tenho. Pô, eu confiava no processo. Eu não entendia o todo, mas fez muito sentido. Eu não tinha para quem recorrer. Naquela época não se falava nada. Só que eu saí do outro lado. Eu continuei. Então, hoje a gente precisa conversar sobre essas coisas porque as pessoas estão buscando não, tem desejo de grandes resultados, mas não tem a capacidade de fazer grandes feitos assim para conseguir esses grandes resultados. É, todo mundo E, quer o resultado, ninguém está disposto a fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer, né? Porque eu vivo postando foto minha na musculação, cara, de verdade, nunca gostei. Hoje em dia, eu juro por Deus que eu comecei a gostar, mas depois que eu saio, eu amo. Mas não tem um dia que eu acorde e fale, meu Deus do céu, eu preciso ficar um pouco mais aqui. Gente, eu detesto acordar. Nossa, se eu vou de mau humor, eu não converso. O meu personal nem conversa comigo. A gente só se fala na hora de ir embora. Porque eu fico lá quieta, com uma cara horrorosa, esperando a próxima série. Cara, eu faço mesmo assim. E hoje em dia eu tenho orgulho de falar que faz 3 anos seguidos que eu faço sem faltar. Só quando eu tô Nossa, muito doente, demais. tipo, amanhã vai ser estresse demais, então eu não vou. Mas fora isso, vai mesmo assim. Sabe aquela história, eu não posso fazer jejum depois de ter comido comida processada. Cara, é difícil? É difícil. Mas eu sempre falo, dá para fazer. Vai É bem sofrer? mais Muito desafiador, né? mais. Mas não precisa ser fácil, não precisa. Exato. Eu acho que a gente tem que começar, tem que botar assim, ó, tem que botar no tronco cerebral assim dos seguidores, ó. Não precisa ser, não fica só fazendo fácil. Todo mundo faz o fácil. Fazer o fácil é quase até uma obrigação, assim. Tem gente que nem o fácil faz, né? Mas Ai, o fácil a gente tem que fazer todo. E aí chega na parte do difícil. Na parte do difícil é onde tem que se sobressair. Então, não é para buscar o fácil. Não busca o fácil. Faz o fácil nos assistindo aqui. Depois vai conversar com a gente para saber se agora eu quero pular de nível, agora eu quero ir além, eu quero ir onde as pessoas não vão, eu quero ir onde a minoria chega. Esse é o difícil, bem-vindo ao difícil. pode Óbvio ver que a a saga minha. do herói, né? A saga do herói. Tem algum herói aí que termina com mais virtude e força se ele não passar por dificuldades? Não, o cara vai lá, enfrenta a serpente do mal, abre a boca do jacaré, entra dentro da boca da baleia para buscar o pai. É todo mundo se desafiando. O herói sempre passa por períodos muito difíceis de vida ou morte, sai machucado, né? Tem o Horus lá.
Tem várias histórias mitológicas que a gente vê o mito do herói mostrando essa história de Hormese desde os tempos da fogueira, que a gente não tinha celular, não tinha vídeo do YouTube para assistir. A gente tinha a tradição oral de ficar em volta da fogueira, que por sinal é uma luz laranja que não atrapalha o nosso sono, muito diferente das luzes de LED de hoje em dia. A gente tinha a tradição oral que contava sobre as virtudes dos heróis, dos desafios e do quanto grandes feitos requerem, né, bastante desafios, muita força, e no final você sempre você termina melhor do que começou. Essas virtudes a gente está perdendo. A gente fica só procurando hacks para praticar com mais facilidade. 5 dicas. Outro dia nos stories me perguntaram assim, uma dica para compulsão alimentar. Eu falei, eu não tenho nenhuma dica para te dar. Compulsão alimentar é um negócio que você vai tratar com um psiquiatra, que você vai fazer psicoterapia, você vai focar em melhorar a sua alimentação a qualquer custo. É um compromisso. Vai levar anos para você melhorar e não tem nenhuma dica para te dar. Você vai ter que se comprometer com a ideia. Faça o que fizer, custe o que custar, o seu foco vai ser melhorar a cada dia. Não é ficar perfeito, mas é melhorar a cada dia. Todo mundo consegue ser melhor do que ontem, todos os dias da vida. A gente tem esse ritmo maravilhoso do sol nascer todo dia. Todo dia o sol nasce e é uma nova oportunidade de você realmente melhorar, seja 15 minutos do seu jejum, seja caminhada de 20 minutos, qualquer coisa que você não fez ontem, você não vai jogar tudo para o alto e ficar oscilando entre 8 e 80. Você vai falar, poxa, ontem não deu, amanhã vai dar. Tem que estar afim, tem que estar afim. A Lucimar, agora já subiu lá o comentário dela, mas a Lucimar falou um negócio que a gente tem que falar, Maíra. As pessoas acham, por exemplo, eu e tu, vamos falar assim sobre jejum e coisa e tal, banho frio, hormese e tudo. As pessoas acham que para nós é muito, muito fácil. Não, para nós é igual a qualquer pessoa. A única coisa que talvez nos separe é a vontade que a gente tem de fazer as coisas. A vontade. Mas é desafiador, tem dias que a gente... A pandemia foi super difícil para mim. Mudou a minha rotina, eu tenho que ficar alimentando meus filhos que não param de comer o tempo inteiro. Ficar manipulando comida para mim é super difícil. Eu já sabia, desafio, né? eu ensino truques do dia a dia no meu curso justamente por isso. Eu já sabia que era difícil e eu usei os meus truques para tentar jejuar em outras situações, porque ficar dando comida o dia inteiro para aqueles 2 pestinhas lá que não param de comer é difícil. Tá muito no clima. Se eu não estou muito no clima e surge uma possibilidade de fazer um jejum, mas eu não estou muito no clima, eu tenho que dar comida para os guris, já era o jejum, já era. Agora me bota no clima, Maíra Soliani, me bota no clima, eu faço a comida, dou na boca de todo mundo e não como. Então, tem que estar preparado, tem que estar afim, tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo, tem que estar no clima. E a gente falha também. Aquilo que tu falou lá no meio da live. A antifragilidade não é o não falhar, é o que fazer quando falha. Falhar... O exemplo bom, sabe qual que é? Você está num parque correndo. Aí você cai no meio do Parque Ibirapuera no sábado, lotado de gente. O que você faz quando você cai? Você fica lá sentada no chão chorando. Ai, caí, que vergonha, caí, meu Deus, caí, ai, caí, ai, meu Deus, caí. Aí você deita, em vez de ficar sentado. Ou você caiu, levanta correndo e continua como se nada tivesse acontecido, né? A vida é assim, cara. As coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, mas é bom sempre ter um plano, né? Aí, o GPS, o Waze, é uma lição de vida também. Você errou a rua, o que o Waze faz? Ele fica lá, puta, cara, você errou, ninguém se virar à esquerda, você não virou, ai, cabeção, desatento, acho que foi alguém que ligou, você não presta atenção, você é um besta, distraído, tem déficit de atenção. Não, o Waze não fala nada disso. Imediatamente recalcula a rota. Né? Recalcula a rota e vai. A gente tem a sabedoria do GPS para ensinar. Ótima essa. Essa eu não tinha escutado ainda, Maíra. Essa eu vou levar. Veio da minha cabeça. Não, mas é verdade. Assim, a gente falha, para nós é difícil. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A única coisa que, em alguns momentos na minha vida e na tua vida, chegou para nós um pacote de informações que nos colocou num lugar mental, assim, onde as coisas fizeram sentido
de modo que a gente decidiu pagar o preço de fazer o que precisa ser feito. Pronto. E dá a cara para bater, né, gente? Porque vocês acham que é fácil não ficar ter falando medo, de e não ter jejum, medo. Não ter né? Vocês medo. acham que os nossos colegas acham legal falar de jejum? Vocês acham que os nossos colegas têm um pouco do conhecimento que a gente tem? Não, a maioria é super ignorante. Infelizmente, informação... Lembra da chuva de informação? Tem um monte de colegas nossos que estão perdidos, se afogando nas informações obsoletas do passado, não estão ajudando ninguém, e eles acham que a gente é lunático. Mas eu e o Marcelo, a gente já viu que, para as pessoas que estão dispostas a ouvir, esse conteúdo é transformador e tem muito mais poder a gente fazer uma live falando disso do que ficar acreditando nessas pessoas que tentam colocar a gente contra um novo sentido na saúde, né? Então, assim, informação tem que vir de uma fonte boa e você tem que saber o que fazer com ela. O que a gente está falando aqui é muito fácil. Todo mundo que está ouvindo a gente falar aqui se identifica com esse conceito de que o que não nos mata nos deixa mais forte. Essas são virtudes antigas. A gente aprendeu nas fogueiras, no tempo dos nossos antepassados. Isso não é alguma coisa nova. Então, quando alguém vier te confrontar com uma ideia de que precisa comer o tempo inteiro, você vai morrer se não comer tal. Quando você já virou a chave, você não se abala. Oi? Eu nem me lembro, sabe, Maíra? Eu já esqueci disso, sabe? Eu não me lembro, assim, ó, não me afeta mais, não faz mais parte, assim, da minha rotina, sabe? Não me afeta. De vez em quando eu escuto os pacientes falarem, mas eu consultei aqui com fulano, e ele falou isso. Eles ainda falam isso? Tá de brincadeira. Ainda não, eu falo, você quer estar certo, porque tem muitos pacientes que querem não só melhorar, mas eles querem a unanimidade de todo o corpo clínico que os acompanha. Aí eu falo, se você quiser unanimidade, você vai esperar pelo menos mais 50 anos. Porque daqui a 50 anos ainda vai estar todo mundo vegano, comendo o hambúrguer do futuro, usando um monte de medicamento e mandando comer de 3 horas novos suplementos que não tem carne. Mas esse vai ser a mentalidade do futuro, Maíra, se a gente não se proteger. Nunca me deixa para trás, nunca me deixa para trás. Eu estou aqui no sul do Rio Grande do Sul e eu vou estar aqui produzindo gado, vou estar aqui tranquilão, tá? Então não te preocupa que a nossa parte eu garanto. Deixa para mim. Maíra, para terminar, eu anotei aqui que eu tenho uma profecia. Porque assim, ó, eu faço um monte de live, tu também faz, a gente está sempre falando. Agora, como eu escuto assim das minhas lives contigo, tanto quando eu vou lá no teu perfil, quando tu vem aqui, assim, ó, chega seguidores novos que não me conheciam ou que não te conheciam e que dizem assim, ó, a minha vida mudou quando eu te conheci, seja eu ou seja tu, Maíra, tá? Quando eu te conheci numa live com a Maíra, ou... eu vi uma live com o Marcelo. Então, a minha profecia é a seguinte, ó, hoje, essa live foi feita ao vivo, dia 20 de julho de 2021, às 20 horas. Até o fim do ano, muitas das pessoas que estão aqui agora, ao vivo, e as que vão escutar, eu vou deixar essa live gravada, claro, muitas dessas pessoas vão transformar a própria vida, vão emagrecer definitivamente, vão recuperar relacionamento, felicidade, vão descobrir um novo significado para a vida e vão nos mandar direct assim, Maíra, aquele dia 20 de julho lá, teve uma live com o Marcelo, foi ali que eu despertei, vocês falaram que não precisa ser fácil, que a gente tem que se expor, que na verdade os desafios vêm para o crescimento, que o fácil todo mundo faz, ali eu despertei. Tá? É uma profecia. Provavelmente pessoas vão nos dizer aqui numa outra live nossa, lá no fim do ano, foi a partir dali que eu perdi 30 quilos, 40 quilos, foi ali que eu estava na fila da bariátrica, não vou fazer bariátrica. Tá? Fica a profecia. Vamos ver se a gente vai se lembrar no fim do ano se vai acontecer, porque hoje acontece isso das lives que a gente fez antes. Verdade. Até hoje eu recebo direct, assim, eu te conheci na live da Maíra, eu conheci a Maíra na live que ela fez contigo, dali a minha vida mudou e tudo mais. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer uma live, Maíra, porque as nossas lives, elas têm alguma coisa mágica. Sim, é verdade, né? Não é incrível? Parece que liga a chavinha do cara. Tá difícil? Ótimo, continua. Tá, então vejam bem vocês que estão aqui ao vivo e quem assistiu essa live. Veja bem, cuidado, você foi exposto a um momento mágico transformador da vida. Aproveita para começar a tomar as decisões a partir de buscar desfechos,
tomar decisões independente de ser fácil ou difícil, fazer o que precisa ser feito, porque quem assiste essa live é abençoado. É isso aí. E, ó, gente, compartilhem, tá? É muito importante compartilhar, porque a gente tem uma maquiagem nas redes sociais que parece que tudo é perfeito, tudo é fácil, e que é uma chavinha que depois que você mudar, você nunca mais vai tropeçar. Tudo isso é mentira, é maquiagem, é ilusão. A gente precisa falar da vida real. A vida é difícil. Estamos aí para transformar ela um pouquinho mais fácil. E quando a gente raciocina e pensa, lembra que a gente é Homo sapiens, sapiens. A gente sabe que pensa. A gente tem que continuar honrando esses sapiens, esses segundo sapiens, porque a gente parou de raciocinar. A gente quer tudo digerido. Intestino bem curto, de preferência, assim, que perguntam, né, Marcelo, nos comentários pra gente, qual é o real significado da vida? Para você responder em 30 caracteres. No story de 15 segundos. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para pintar, assim, ó, a bochechinha com tinta e ir para a guerra, porque a guerra é feliz, a gente fica melhor cada dia que a gente se desafia com coisas novas, a gente é complexo e estresse, tem aquela frase muito boa que é stress better. Não é para tentar ficar sem estresse, gente. Você pode ficar estressado no campo com uma casa linda sem nenhum problema. O problema é dentro de você, como você lida com o estresse. Então a gente tem que estressar melhor, usar o estresse ao nosso favor, não deixar o estresse ficar tão grande que a gente não consegue se mexer, mas usar ele para ficar melhor. Isso é ser antifrágil. Então, acho que a gente cumpriu o nosso papel, né, Marcelo, com essa live. Ensinar o conceito de antifrágil com muitos exemplos. Acho que sim. Busquem o difícil também. Busquem, procurem, a gente vai evoluir, não vai? Então tá. Então a gente faz o fácil de tranquilinho ali e cai para dentro do difícil. Não precisa ser fácil. Vamos lá. Maíra, mais uma vez um prazer, viu? Obrigado por vir. Fico à disposição para ir lá conversar. E para mim foi um prazer. Tudo de bom. Parabéns para todos os presentes que foram abençoados, porque daqui sai muita gente de sucesso. Então a próxima a gente marca no meu, né? Sempre assim. Eu vou lá na próxima. Então tá tudo de bom. Pessoal, beijo, gente. Tudo de bom, boa noite, até mais. Beijo, tchau. Tchau, Maíra.